noite, né? Primeiro, obrigado, Bruno, pelo convite, né? Fiquei honrado aqui. Sabemos da longa amizade e das construções conjuntas que a gente já fez. Eu falo que eu tenho a alegria grande de ser um dos primeiros membros da comunidade Amigos CX, assim, né? Quando começou lá atrás e sempre apoiei muito, sempre gostei muito do movimento. A BX é um hub de educação, tá? Voltado para a centralidade do cliente, em que a gente entrega de palestras a mentorias corporativas, a treinamentos personalizados e todo em company também, e alguns cursos, algumas formações livres, né? Como o curso Profissão CX, o Estrategista de CX, que é uma bandeira que eu levanto aí desde 2021, mais ou menos, chamando de Estrategista de CX, né? Inclusive, temos uma formação que é o Estrategista de CX, que se você quiser e autorizar, podemos, para quem estiver aqui, sortear uma formação. São 67 horas, se não me engano, muito legal, assim. Tem o Ramiro como um dos professores, que estará no próximo Diálogos também, né? Então, a gente pode sortear uma formação aí, que ela tem o valor de investimento dela, se não me engano, a Jana sabe mais do que eu, acho que é 1.297, então eu forneço uma aqui para a gente sortear, tá? Vamos sortear, então, no finalzinho a gente sorteia para quem estiver online aí, então até uma deixa aí para todo mundo acompanhar a gente até o final e fazer esse sorteio. Legal. Isso, então a BX é isso, tá? É um hub que a gente consegue entregar essa solução de formação e de formação profunda para as empresas, né? A gente atende hoje só empresas, e a nossa missão é transformar as pessoas que estão lá dentro em especialistas da experiência do cliente de verdade, né? Boa, legal. Aí, Dani, vamos ficar até o fim para a gente ganhar essa certificação aí. Bem, vamos lá. Antes de a gente começar, deixa eu só passar as próximas agendas. Então, né, o Lucas já mencionou aí o Ramiro, que é na próxima terça. Depois a gente tem o Fabiano Schneider, que é diretor do Banco Mercantil. Depois a Nó, que é uma fintech para o casal. É uma história bem legal, muito focada no cliente. Então, a CEO e a Head CX vai estar com a gente aqui contando um pouquinho da história da Nó. Depois a gente tem o Marcos, conhecido como... Ele é o nosso amigo brasileiro paraguaio, que está lá no Paraguai, então ele vai trazer um pouquinho da perspectiva de CX na América Latina, quais são os desafios, oportunidades, então a gente começar a beber da fonte ali também do que está acontecendo fora do Brasil. E da Mari, que é a gerente CX e marketing da Tenda Construtora. Então, esses já estão confirmados. Depois eu vou colocar aqui no link, no chat, aqui o link do Luma, onde tem todos os diálogos para vocês fazerem a inscrição. E, por último, aqui, o Clube ACX, que em breve vai estar no ar. Eu acredito que para meados de março a gente lança o Clube ACX. Então, nesse momento, a gente está fazendo uma pesquisa para tentar pegar um pouquinho das percepções de vocês aí, o que vocês gostariam de ver no clube. O clube vai ser um espaço para membros, tá? Onde a gente vai ter uma série de benefícios, descontos, não só da comunidade, mas do mercado também. E um espaço exclusivo ali para a gente ter as trocas, para a gente criar bastante coisa em conjunto, tá bom? Eu boto também o link da pesquisa, por favor, dê o feedback ali, traga sua percepção para poder ajudar a gente a construir algo bem legal para vocês. Bom, recados dados. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Lucas, vamos lá. Eu gosto sempre de começar o diálogos aqui sempre com uma pergunta, que é o que é CX para o Lucas? Bom, a pergunta aparentemente simples, né, Bruno? Mas não tão simples assim, porque cada vez mais esse tema vem ganhando força, vem ganhando visões também de profissionais, enfim. Mas eu costumo definir isso como, até numa visão bem, vou tentar ser bem didático, assim, tá? Mas a gente vê muito, Bruno, as pessoas dizendo que CX não é encantamento, né? Então, acho que essa é uma frase que a gente escuta muito, e a gente fala também ela, a gente também acredita que CX não é só encantamento. Mas eu defendo sempre uma visão de duas portas, de duas visões da porta, tá? Então, a empresa da porta para fora, ela é resolutividade, é encantamento, e tem que ter. Não adianta a gente ficar com essa linguagem nossa totalmente burocrática, de estratégia, que o cliente não quer saber de estratégia, ele quer saber de funcionar com coisas que levam ele a uma memória afetiva positiva, né? Uma memória positiva. Então, o encantamento é sim CX da porta para fora, da porta para dentro.
CX é pura estratégia, é uma gestão estratégica da experiência, que é a gente conseguir traduzir a empresa, né, direcionar a empresa para olhar para o cliente e resolver os seus problemas e levar soluções que às vezes o cliente nem sabe que ele precisa, mas que resolve problemas do cotidiano dele. Então, o CX, para mim, é ter empresas no âmbito da empresa, né, no âmbito interno, é ter uma empresa que é direcionada para utilizar a voz, as demandas, as entrevistas, todos os pontos de contato que levam esse cliente a ter sucesso e também ter memórias afetivas que leva a razão pela qual a empresa existe, que é lucro, né? Então, uma empresa ela pode ter lucro em diversas formas. Eu consigo aumentar, por exemplo, o volume de clientes de uma empresa 100 vezes em 10 minutos. Fazendo o quê? Se eu pôr o preço dela, que é, sei lá, o produto principal dela é R$1.000, eu colocar R$1, eu subo. Eu faço a empresa ter mil clientes, 10 mil vezes clientes a mais. Mas eu estou entregando isso sem entregar lucratividade para o negócio. Então, estou fazendo isso de um jeito, e é um jeito de crescer. E o jeito que a gente defende enquanto CX é um jeito que se cresça com mais valor, podendo a empresa cobrar até mais, porque entrega valor, e isso vira uma estratégia de negócio muito positiva, que gera economia, que gera eficiência, que gera clientes que defendem, que gera novas vendas com custo de aquisição mais baixo, tudo isso com um modelo mental e uma estratégia. Então, para mim, CX tem duas visões, tá? E as pessoas ficam brigando, tá? Eu tô meio ácido, assim, ultimamente, mas as pessoas ficam brigando, sabe? No LinkedIn, CX não é isso, cara, CX é tudo isso, só que depende da ótica que você vê, tá? Depende da ótica que você olha. Então, tá tudo certo. E no final do dia é isso, é gerar negócio, retorno financeiro para a empresa, né? Tem que ser um pilar de negócio e não só o famoso romance, né? O abraça-árvore ali, que durante muito tempo ficou muito nessa questão de cliente feliz, de encantamento e para aí, né? E de novo, né, tem que gerar um retorno, né, para a empresa, um resultado para a empresa do ponto de vista da empresa, do ponto de vista do cliente, não tem que gerar resultado nenhum para a empresa, tem que gerar resultado para ele, para o cliente, né? Então, muitos clientes voltam a comprar porque se sentiram encantados mesmo, e ponto final. Então, encantamento também faz parte do processo, né? O negócio é encontrar a medida certa, o local, o momento certo de fazer isso, né, e equilibrar o resultado da empresa com essas ações que muitas vezes acabam comendo a margem de lucro daquela relação ali, e isso prejudica, né, a empresa não se sustenta por muito tempo se ela não tiver uma margem de lucro saudável, né? Isso. E essa sua acidez está muito conectada com o nosso tema de hoje, né? Sim. Diferenciando militante CX de estrategista de CX. Fala um pouquinho sobre isso. De onde vem isso? De onde vem essa acidez? O que está por trás aí desse título, aí, desse tema que você trouxe para cá? Na verdade, a acidez, Bruno, é uma brincadeira, porque a gente já tem um pouco mais de maturidade, assim, né? Então, quando eu comecei a falar disso, e logo depois disso a gente se conheceu, enfim, quando eu comecei a trabalhar, eu também era um militante de CX, eu não tinha ainda argumentos, cases, eu não tinha uma visão estruturada de CX na cabeça. Então, o militante de CX é aquele que defende uma causa, e a gente já passou dessa fase de defender uma causa, a gente tem que defender uma estratégia. Né? Defender uma causa cara, a gente ama o cliente é muito importante para a gente, e a gente movimenta a empresa inteira e fica militando sobre aquilo, sabe? Mas, cara, me entrega, então. Amar o cliente significa o quê? Me entrega. E aí a pessoa não consegue entregar. Eu já cheguei a usar uma outra expressão também, que os produteiros de CX. Né? Produteiros de CX vai lá e aprende jornada do cliente. Agora eu sou de CX, eu faço jornada. Então, eu vou lá, mapeio uma jornada, faço aquilo lá tudo legal, seja no post-it, seja na ferramenta, ou seja no Miro, qualquer ferramenta que for, e não faz nada com aquilo. E eu já fui essa pessoa. Eu já achei bonito isso. Eu já tive que entregar isso no início da minha carreira, mas depois eu fui entendendo com mais profundidade que estrategista de CX é aquele que consegue conectar pontos da empresa que não se é possível ser um estrategista de CX se você não for uma pessoa que se aprofunda em negócios. Então, assim, Bruno, eu vejo ali no LinkedIn, hoje eu vejo, sei lá, 70% das pessoas que estão postando no LinkedIn falando assim, CX tem que se conectar com a estratégia da empresa. E se eu fizer uma pergunta para essas pessoas com profundidade, o que é um planejamento estratégico? Quantas pessoas já participaram do planejamento estratégico? Praticamente ninguém, quase ninguém participou do planejamento estratégico. Então, se o estrategista de CX é aquele que estuda sobre o planejamento estratégico, é aquele que estuda sobre como é que as empresas tomam decisões independente de CX,
é aquele que entende sobre inteligência competitiva, é aquele que entende sobre governança corporativa. Nada de CX, é o universo corporativo, né? Eu trouxe até um desenho aqui do BSC que eu uso em alguns treinamentos mais de liderança, depois eu posso compartilhar, mas quais são as dimensões estratégicas da empresa em que CX se encaixa? CX não é, né, a cereja, a maçã do amor da festa, né? CX é mais um ponto que tem que se conectar em outras frentes, e o profissional estrategista tem a capacidade de fazer essa influência, tá? De fazer a roda girar com uma visão muito mais estratégica do que eu amo o cliente. Tá? Bom, eu amo o cliente, não te leva a tomar uma decisão, ajudar a empresa a tomar uma decisão, tá? Não, legal. E acho que esse ponto que você trouxe é bem interessante, porque é muito comum no mercado também profissionais de CX reclamando que não tem apoio da liderança, que não tem espaço, que CX está largado no canto. E eu fico pensando, toda vez que eu vejo isso, eu fico pensando se isso é uma culpa, entre aspas, aqui, dos próprios times de CX que não conseguem ter essa visão de negócio e, por isso, não conseguem levar a mensagem correta, seja para uma liderança, seja para um CFO, seja para um time de marketing, não consegue falar a mesma linguagem dessas equipes e entender os seus objetivos. E aí, é aquela história, vem o pessoal do cliente falar que o cliente está reclamando, né? Então, e não gera valor nenhum, né? Beleza, eu vou mexer nisso aqui, mas qual que é o impacto disso, né? A liderança, ela quer saber de número, né? Ela quer saber qual que é o impacto de iniciativa A versus a B e quanto isso vai gerar de mais receita para a empresa ou de economia na operação. E se a gente não sabe dos objetivos de negócio, dificilmente a gente vai falar a mesma linguagem, né? Ô, Bruno, essa aqui é mais um ponto, às vezes, um pouco polêmico que eu vou trazer sobre isso, tá? A liderança, ela quer saber de número, ela quer, com certeza, ela quer saber de número, mas a liderança, ela é dotada de um ego tão grande. Então, o ego, ele é trabalhado, talvez, sem números também, tá? Então, assim, muita gente, e a gente fala muito disso também, né? Tem que ter número, tem que ter número, tem que ter número, mas quando a pessoa foca só no número e não é uma estrategista, ela não consegue ter a oportunidade de apresentar o número. Então, às vezes, ela é está mergulhada em planilha, mergulhada em universos que é muito importante para a decisão da empresa, para a liderança, que realmente né? É DRE, essas coisas, só que ela não conseguiu ter uma influência. Então, o estrategista carrega consigo uma influência, uma capacidade de ser ouvido, né? E aí e isso, para mim, é uma das coisas que eu defendo, porque quando a gente defende aqui dentro da BX, por exemplo, a construção de programas de experiência do cliente, a gente está falando que o elemento ROX, né, retorno sobre o investimento aqui da experiência, é um dos elementos, dentre 10 elementos que a gente tem. Ele é muito importante, mas se alguém se especializar só nisso e for defender um projeto de experiência do cliente, não vai ter voz suficiente para fazer só isso. A pessoa tem que ter capacidade de comunicação forte, ela tem que conseguir uma visão sistêmica, sabe? Ela tem que conseguir empacotar isso dentro de um guarda-chuva, porque senão ela não... aquele que só está olhando para o número, o profissional de experiência do cliente que só está olhando para o número, ele é facilmente pensado que, cara, pega outra pessoa que entende de número e põe no lugar dele. Agora, aquele profissional conseguiu construir uma lógica, e essa lógica passa por questões emocionais também, principalmente lidando com ego de liderança, tá? De que eu possa ajudar a promover aquele líder a um cargo acima, e aquele líder valoriza coisas que podem ser como é que chama essa? Materializada, por exemplo, numa marca de um programa, né, toda a identidade visual de um programa. E dentro dessa identidade visual, a gente tem os números, aí a gente vai começando a ter a visão holística, tá? Número por número também, a empresa está cheia. Sim. Agora, um número que se conecta com uma missão, essa missão está ligada a ouvir o cliente de maneira estruturada, que tem métodos, que tem frameworks, que tem... A liderança, Bruno, e todos que estão aqui ouvindo, ela assim, eu desafio qualquer evento que envolve a experiência do cliente, se levantar a mão e perguntar quem é contra o cliente. Todo mundo vai levantar a mão e falar que não. Todo mundo defende a experiência do cliente. Agora, os profissionais estrategistas de CX que precisam ajudar a liderança a evoluir nessa mentalidade, eles têm uma missão, e essa missão a liderança fala, ok, a experiência do cliente é muito importante, mas o que eu tenho que fazer para colocar a empresa no centro? E aí vem a gerência, os coordenadores, né, todo o time que pensa e que executa isso. Por isso que eu defendo tanto o termo estrategista de CX, porque
para mim, é uma visão holística, uma visão sistêmica de empresa, é uma visão que vai muito além de CX. Tá? Eu consigo aplicar, vamos pegar essa visão que eu trouxe aqui de ter uma marca, de ter tudo. Qual que é um dos programas mais premiados? Opa, chegou um alerta severo de chuvas aqui, na região ali, de tempestades. Qual que é um dos programas mais reconhecidos hoje no Brasil de experiência do cliente? O da Alelo, que eu tive a oportunidade de liderar, de construir desde o começo, né? Cara, é um programa que tem um nome muito legal, cliente, eu sou teu fã e faço tudo por você, que a gente passou por todas as iniciativas, colocando isso tudo dentro de um pacote, que a liderança passou a usar a camisa disso, a gente acredita no programa, passou a defender o programa e vive uma fase que tem que colocar essa visão de negócio, essa visão desde o começo, mas tem um negócio que também é emocional. Tem um conceito e uma estrutura por trás, né? Tem que ter, porque senão vira mais um número, mais uma planilha e mais uma defesa de ROI, sabe? Que é importante, mas se você quiser disputar entre o ROI de um negócio e o ROI de outro negócio de experiência, vai contar muito a estruturação daquilo, aquela estrutura. Cara, eu estou fazendo um programa, a liderança tem um ego. Se a gente ganha um prêmio com isso, porque está bem empacotado, e a liderança bate no peito e fala que é sobre a minha gestão, aí você ganha muitos pontos mostrando coisas racionais ligadas a coisas emocionais. Legal, eu quero pegar alguns temas aqui, mas essa última fala sua me remeteu a uma outra coisa aqui. Esse seu raciocínio, toda essa visão holística, ela está muito conectada à diferenciação de programa de CX versus um projeto de CX? Totalmente, cara. O que é um programa, né? Você defende também há alguns anos. Um programa é a consolidação de vários projetos. Né? Acontece que, por exemplo, o André e o Rodrigo e o Renan estão na mesma empresa. Ele tem, o Rodrigo não conversa diretamente no dia a dia com o André, mas o André tem um projeto lá que melhora a experiência do cliente. O Rodrigo também tem, o Renan também tem. São projetos isolados que são mais fracos quando estão isolados do que mais fortes quando estão conjuntos. Então, quando a gente fala assim, um dos elementos da mandala de experiência do cliente que a gente trabalha aqui na BX, que é uma mandala que tem 17 gominhos ali, né, 17 elementos, que é um material que a gente usa para os nossos clientes, quando a gente olha para isso e fala, cara, para cada elemento dessa mandala, a gente tem diversos projetos. Fica na tela aí, fica à vontade, tá? Eu vou fazer isso aqui, eu estou procurando você para fazer isso que achei. Então, por exemplo, deixa eu pegar essa mandala aqui só para vocês verem, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, tá? Estão vendo a minha tela já? Não, ainda não. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Então, assim, dentro da nossa mentoria que a gente trabalha com 17 variáveis. O lado azul é a maturidade das lideranças da empresa. O lado rosa, a maturidade da própria empresa. A gente tem aqui 10 elementos de maturidade. Um deles aqui é projetos de experiência do cliente. Então, ele é um elemento que tem projetos em várias frentes. Então, há projetos que estão ligados ao atendimento, projetos ligados à melhoria de produto, projetos ligados à tecnologia. E quando a gente não olha para isso de uma maneira como parte de um programa, a gente vai ficar lutando uns contra os outros, sabe? Agora você pega e fala assim, ó, o projeto de tecnologia, o projeto de atendimento, o projeto de análise competitiva e o projeto de chatbot, tudo faz parte do programa, somos clientes até morrer. Aí as pessoas começam a identificar assim, cara, que programa robusto, que programa estruturado. E é isso que a liderança gosta. Gosta de programas estruturados, de programas robustos, de programas em que eles conseguem usar isso nas entrevistas que eles vão dar para quem seja lá quem for. Né? Então, essa mentalidade, ela é muito estratégica, sabe? E isso é o que eu defendo, cara. Projetos isolados competem entre si. Projetos que estão dentro de um programa, eles são defendidos pelo mesmo ideal. E aí o que vai acontecer são prioridades e trade-offs. O que eu vou abrir mão agora dentro desse programa, que vai entrar para um backlog, o que eu vou utilizar depois, que também fortalece o programa, que eu vou usar agora, e o que eu vou deixar para depois, que fortalece o programa agora, ou que deixa para depois esse fortalecimento. Então, defendo muito essa visão, sabe, de programa diferente de projeto, mas levando a consolidação disso. Não importa, pode ser vários projetos, mas desde que seja dentro de um empacotamento, sabe? Sim, e o programa, ele tem um objetivo
maior, né? Um objetivo final onde todos esses projetos do programa vai caminhar para atingir esse objetivo final, né? Isso. Ô, Bruno, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui da Alelo, tá? A Alelo, a gente criou esse programa. Quando eu cheguei lá, Bruno, a gente fez o programa de voz do cliente, que é um projeto dentro do programa de CX. Os embaixadores, outro dentro do programa de CX. A matriz de priorização de projetos, outra iniciativa dentro do programa de CX. Por que ficou um programa tão forte? Porque tinha vários projetos lá dentro, e todo mundo sabia que era vinculado ao programa de CX. E por ter um programa, a gente ganhou espaço no principal evento da empresa, a gente ganhou o patrocínio da liderança, porque estava muito estruturado como um programa que as pessoas gostam de bater no peito e falar, nossa empresa tem um programa. Então, tem um lado, como eu já disse, emocional muito forte, que a gente tem que saber trabalhar. Sim. Isso gera influência. Imagina todo mundo falando, cara, que legal, hein? Tá todo mundo falando desse programa. E aí, dentro deles, se vai desdobrando em projetos. Então, o que eu estava contando é que quando eu cheguei na Lélio, a gente desenhou a primeira versão do VOC, né, do programa de voz do cliente, eu cruzei, junto com o meu time, todas as principais dores dos mais de 20 canais que a Alelo tem, versus os projetos priorizados independentes de CX. Né? Então, temos lá uma estrutura lá como é que chama, gente? De metodologia ágil, né? com períodos em que se analisava e priorizava projetos. Cara, e se não me engano, agora me fugiu o número certinho, mas assim, 5%, 6% dos projetos priorizados da empresa estavam vinculados às dores dos clientes de verdade. E chegou um momento lá que eu estava lá dentro que a gente rodou esse programa e rodou rituais muito fortes, muito fortes, assim, muitas mudanças, muitas coisas, que a priorização de projetos que impacta a experiência do cliente subiu para 70%. Então, saiu de 5% para 70%. Então, isso aí é puramente governança e influência. O que a gente fez? Pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas, a gente está aqui representando a estrutura de experiência do cliente, nós temos um programa e nós queremos entender como que a empresa toma decisão. Fomos na área de governança, fomos na área de projetos, toma decisão com base nessa planilha aqui, ó. Essa planilha tem 6 variáveis. Impacto financeiro, maturidade do projeto para ser executado. Não tinha lá uma camada de impacto na experiência do cliente. Então, a gente defendeu a camada de impacto na experiência do cliente e colocamos ela no mesmo nível de peso do impacto financeiro. Então, quando aconteceu isso, o que aconteceu? Todos os defensores, os líderes de projetos que tinham na empresa, tinham que preencher essa planilha em 7 variáveis. Antes era 6, agora 7. E eles têm que preencher alto impacto na experiência, médio impacto, baixo impacto, nenhum impacto. Isso abaixava a nota. E aí, talvez, não seria priorizado. Então, todo mundo começou a enxergar que tinha que pensar na experiência do cliente para aumentar a chance daquele projeto rodar. Mais uma vez, o ego da pessoa querer ter o projeto e a gente hackear o modelo decisório da empresa para que aumente essa percepção de que o cliente está ajudando a defender o projeto. E é muito interessante sua visão, Lucas, porque, assim, ficou muito claro aqui que não é uma missão só da área de CX. Você tem que estar conectado com todas as áreas para fazer esse programa ser robusto, ter impacto e ter autoridade, digamos assim, dentro da empresa para que ele possa continuar no seu desenvolvimento e no seu crescimento. Porque, caso contrário, começa com uma energia muito alta, depois perde força e acaba sumindo, né? Ô, Bruno, você é pai, eu também sou pai. E mais pessoas aqui são pais e mães aqui, tá? Quando a gente vai criar nossos filhos, a gente não pode ter uma ditadura e não ouvir o que eles fazem, mas também a gente não pode ser frouxo a ponto de não deixar com que eles façam o que eles quiserem. Então, tem momentos que nós temos que defender com rigidez e com firmeza, e tem momentos que a gente tem que deixar fluir, porque vai, né, a imaginação, a criatividade, tudo isso vai acontecer. Então, é a mesma lógica, tá? Nós profissionais de CX, que somos estrategistas, nós somos orquestradores de um movimento. Tem hora que a gente tem que assumir a responsabilidade, bater no peito. Então, por exemplo, tem empresas que eu já passei que falou assim, não, nós vamos mudar a forma de medir NPS. Cara, não vai mudar a forma de medir NPS. Teve a própria Alelo, né, que eu acho que é um case legal, quando a gente foi criar o programa de voz do cliente, chamava Fala Aí Cliente, que eu que criei esse nome, tá? Eu que sugeri esse nome de um movimento interno que tem lá, que era Fala Aí Alelo, não sei o que, eu falei, agora vamos fazer o Fala Aí Cliente. Sabe como é que era o nome que eles estavam dando antes da minha chegada? Era Fórum de Dores. Eu falei, cara, vocês estão realmente imaginando que só vai ter dor? Uma hora a gente não vai celebrar, porque um programa de voz do cliente também tem que ter coisa boa, tem que ter celebração, tem que ter reconhecimento das pessoas que estão se destacando nisso. Então, não é um fórum de dores. Aí eles queriam começar com um canal só. Eu falei, não, ou a gente começa do tamanho certo,
com responsabilidade, começando com 22 canais analisados, ou um canal só não vai resolver, porque vai ficar uma visão míope do negócio. Aí, não, porque não sei o que, eu falei, gente, então, ó, ou a gente faz assim, ou vocês podem fazer, e eu não coloco, eu não assino embaixo o meu nome, não vai ter o meu nome embaixo. Eu tive que ser firme, eu tive que peitar, eu não tinha moral nenhuma lá dentro, tinha acabado de chegar, mas eu tive que assumir o risco. Deu certo, virou um programa muito reconhecido, a ponto de eu escutar que existe um alelo antes do programa de voz do cliente e um alelo depois do programa de voz do cliente. Então, isso é a rigidez de um estrategista na hora que precisa ser rígido, mas também colaborativamente, a gente foi fazer um programa de embaixadores de experiência do cliente, a pessoa que estava do meu lado, que liderou tudo isso, foi a gerente de RH. No dia da apresentação, do lançamento do programa, com o CEO da Alelo, com todo mundo que estava lá, eu era o líder do projeto, eu tive que ir lá, eu defendi, eu apresentei. A hora que eu comecei a falar, eu falei, eu queria trazer para o meu lado a pessoa responsável por fazer isso junto comigo, o RH. Aí a Natália, na época, fez, eu lembro da cena, assim, gente, eu lembro dela, falou assim, eu falei, vem para cá, até arrepio, ó, de pensar, eu falei, vem para cá que esse projeto é nosso. Ela ficou extremamente grata, extremamente feliz, elevei a moral dela, cuidei do ego dela com responsabilidade, e eu tive a Natália o ano inteiro junto, trabalhando em parceria. Isso aqui é um tipo de ROI, que é um ROI emocional de saber lidar com liderança. Então, isso é uma forma de ser um estrategista e não um militante, que defende sem profundidade. Legal. Antes, eu quero dar um passo atrás aqui no nosso, ainda nessa história do militante versus estrategista, só quero pontuar aqui um comentário que o André trouxe aqui, que fala que o programa remete ao perene, à interconexão, o projeto à pontualidade, né? Projetos flutuantes não constituem um programa. Podem até se sobrepor, mas são pontuais, né? Um projeto tem começo, meio e fim. Um programa tem começo, meio e não deve ter fim, tá? Porque ele vai acumulando novos projetos. Então, se o projeto, André, é um projeto de melhoria implantação de uma plataforma de feedback. A hora que acabou o programa de CX, acabou a estrutura de CX, foi implementado, bateu palma, acabou. Não acabou. Então, o programa leva ao próximo passo, né? O programa leva ao próximo, a evolução do projeto. O programa como um processo perene, gente, ele não tem nem como ser pensado nessa abstração de não ter fim. A empresa é um grande programa buscando um objetivo. Tá? Se a gente não amarra isso dentro de uma governança, Lucas, eu concordo com a tua pauta sobre CX, a tua definição sobre CX, e existem várias dimensões para ser olhadas. Né? A dimensão que eu entendo como se fosse uma das mais importantes e que eu uso muito, é que ela bombeia a voz do cliente para dentro de casa, para que esses projetos tenham fundamentos e estrutura para um programa perene, contínuo, de sustentabilidade. Eu não olho, Lucas, por exemplo, que o lucro ele seja um fim maior nesse processo, eu entendo a sustentabilidade. Por quê? Porque aqui eu trago a saúde como saúde financeira e mental para o cliente interno e para o externo, e para a empresa enquanto um fim de expansão. Se meu objetivo e meu programa é ser sustentável, eu preciso de um programa perene que garanta a sustentabilidade. A única coisa que eu posso fazer para que isso seja possível é me conectar com a expectativa de quem compra meu serviço ou meu produto e entregar isso. Depois eu encanto, mas primeiro eu entrego a expectativa. E aqui, hoje eu estou na Question Pro, né? Na Question Pro a gente está trabalhando com diversas carteiras de clientes de vários segmentos grandes também, fazendo gestão da experiência deles, e eu sempre trago essa ideia de, a gente tem que partir a partir de um programa agora. Para isso, vamos reunir a diretoria, a gerência e entender esse planejamento que você citou e se isso tem buracos ou não dentro desse novo modelo que o mercado está adaptando para nós. Né? A gente já passou da era do royalty faz 100 anos, hoje a gente está no momento onde a experiência é o principal lastro para fundamentar um programa. Meus 10 centavos, gente. Não, foi ótimo. André, e você trouxe uma palavra que é muito importante, que eu não abro mão em nada do que eu faço, tá? Que é a governança, cara. Assim, eu falo assim, gente, vocês podem ter 10 projetos, 15 projetos, 20 projetos, mas eu quero ter um projeto com governança, sabe? 2 projetos com governança. A governança é o amarrar e o compromisso de que a gente vai chegar no fim, que a gente sabe as métricas que a gente vai impactar, que a gente vai ter começo, meio e fim, que a gente vai ter rituais para acompanhar esse resultado, que a gente vai ter rastro para colocar isso no lugar certo, que a gente vai ter oportunidade de defender com métricas, com números, enfim, com tudo isso, é um processo com papéis e responsabilidades claros. Então, eu vejo muito, assim, as pessoas se deslumbrando com a possibilidade de fazer tantos projetos dentro de programas de experiência do cliente, mas fechando pouco a caixinha, sabe? Muitas iniciativas, poucas acabativas, e a governança é a estrutura para isso.
Só que não se faz uma governança de CX se não conhecer muito bem a governança corporativa da empresa. Né? Esse é um dos assuntos que eu mais estudo. Posso trazer um adendo aqui também, Lucas? Essa tua fala? Cara, o projeto ele exige recursos e os recursos são sempre limitados. Um projeto a esmo, desnorteado, vai ser muito custoso, vai frustrar, vai fazer com que esses planejamentos não entrem dentro de um plano geral da empresa e que CX continue sendo visto como um café com leite que resolve incêndio ou está ali para uma governança de dores, como você citou, que não é bem isso, né? Então, sempre aquela questão de a governança, ela tem que calcular o quanto um time de produto, um time de pós-venda, um time de SDR, seja onde está o sucesso do cliente para que o CX funcione bem, quanto que está sendo gasto de esforço em cima disso, porque os projetos podem te afogar também. Então, uma série de projeto alienado faz com que o teu programa de CX possa simplesmente desaparecer de um dia para a noite. Como a gente vê empresas fazendo uma série de demissões desses times porque não tinham retorno. Os projetos existiam, eles só não tinham uma estratégia paralela e bem amarrada. Muito bom, excelente. Provavelmente não estava conectado com o negócio, né? Então, por isso, independente do resultado que nós gerasse, para a empresa nada mudava, né? Perfeito. E, Lucas, só dando um passo aqui atrás, acho que é importante esse ponto. Você falou que você já foi o militante lá atrás, né? Hoje você tem essa visão estrategista. Quais são os caminhos, aqui de uma forma mais resumida, mas como fazer essa transformação? Como mudar essa forma de pensar e de agir para justamente você deixar de ser esse militante que está lá falando, o cliente feliz, taraná, para começar a trazer essa visão holística, estrategista que a gente está discutindo aqui, né? Desse olhar de programa, desse olhar de governança, desse olhar de pilar de negócio. Como que a gente sai daqui para cá? Ô, Bruno, para mim, o caminho que eu tracei, tá? Existem várias formas, e acho que mais pessoas podem contribuir, mas para mim é quando eu decidi que eu não seria um profissional essencial de CX. Eu não posso ser um profissional essencial de uma área que, como qualquer outra, pode morrer. Eu tenho que ser um profissional essencial de negócios, porque os negócios vão sempre existir. Então, expandir a minha atuação para além de CX foi o que me levou a uma visão de estrategista, tá? Então, transitar entre as áreas para apoiar, independente das ferramentas de CX. Tem empresas que eu entro, até hoje, tá? Tem empresas que eu entro como mentor ou como consultor, que a gente não fala a palavra jornada, a gente fala outra coisa que é ligada à linguagem deles. Então, tudo bem, não tem problema, tá? Esse dia eu estava fazendo uma apresentação para um cliente e eu falando de persona, a pessoa falou, nossa, eu tenho muita dúvida disso. Eu falei, esquece esse nome, esquece isso. Sabe, assim, a gente fica 6 meses para construir uma persona, é importante? É importante. Precisa de 6 meses? 6 meses a vida mudou, deu tanta volta, tanta cambalhota, que eu sabia o ritmo da empresa. Então, cara, vamos fazer um negócio aqui que a gente não precisa dessas personas no nível de profundidade, porque a maioria das empresas que eu vi fazendo personas no nível de profundidade como esse, perdeu 6 meses, 5 meses, 4 meses fazendo e não usou. Por quê? Porque as pessoas que construíram não tinham uma visão de influência dentro da empresa, não transitavam entre as áreas, não sabia fazer a pergunta assim, aonde que essas pessoas vão ser usadas no atendimento, aonde essas pessoas vão ser usadas no modelo de segmentação de clientes, confundem muito também persona com segmentação, coisas muito diferentes, tá? Que se complementam em algum momento, mas muito diferentes. Então, assim, quando a gente começa a transitar entre as áreas, a gente fala a linguagem do negócio, eu entro numa reunião, não fico lá assim, e o cliente? O cliente está sofrendo. Não, cara, onde a gente pode ajudar a gerar mais lucro? Lucro a gente pode gerar porque a gente está perdendo clientes em tal lugar. Então, a gente vai trazer aqui uma visão de um VOC fechado específico da análise da perda de clientes desse negócio aqui que está fazendo a gente perder 300, 400, 500 mil reais. Falei a linguagem do negócio. Então, eu passei a fazer isso. A minha transição passou também, Bruno, por estudar mais sobre governança corporativa, estudar mais sobre inteligência competitiva, tá? Como é que a gente analisa concorrências. Isso veio do meu background também de negócio antes de CX. Essa visão de desapegar do meu ego como um profissional que defende uma causa, isso mudou muito para mim, sabe? Assim, hoje eu quero resolver. Estava hoje numa reunião com um cliente super, super grande, super estratégico, mas é grande mesmo, tá? Multinacional. E aí eu falei, cara, quantas oportunidades a gente tem de construir esse negócio aí com vocês? E aí ela falou assim, e agora a gente está com um negócio novo, que a gente está fazendo uma aquisição, e essa aquisição já vem com muitos problemas. Para você ter uma ideia, o volume de reclamações dessa empresa que a gente está fazendo aquisição é, sei lá, 4, 5 vezes maior
do que do resto. Tá aí, nosso projeto vai ser em cima disso, em cima disso. Porque se esse é o futuro da empresa e está com um nível de reclamação alto, a gente está perdendo cliente sem ver. Então, pronto, decidi o negócio. Não vou ficar, vamos fazer um estudo cacete, desculpa a palavra aí, mas assim, vamos aprofundar onde a gente resolve, vamos aprofundar onde a gente tem que fazer. Então, assim, ter essa visão de alguém que é do todo e não só de uma área, isso colabora muito, contribuiu muito com essa minha visão, tá? E um ponto que eu acho que é legal trazer para todo mundo aqui é a visão de posicionamento. Não adianta você estudar, aprender e não se posicionar dessa forma. Tá, Bruno? Então, assim, quem entra no meu LinkedIn vai ver eu falando de gestão de mudanças. Eu tenho certificação em gestão de mudanças. Então, se eu entro em gestão, se eu começo a falar de gestão de mudanças, eu não estou falando de CX mais, gente. A formação que eu tenho, a certificação que eu fiz de gestão de mudança, ninguém nem sabe o que é CX. Mas eu estava trazendo um repertório e eu fiz vários posts, olha nos meus artigos lá, vários artigos falando da importância de gestão de mudanças. Já estou entrando em outras camadas. Agora eu consigo negociar projetos de CX com o time de RH, porque eu falo de gestão de mudança. E o cliente no centro, dentro dessa gestão de mudança. Tá? Então, para mim, o caminho é esse, é você ampliar sua mente, desapegar desse cargo de CX, dessa posição de CX, e começar a falar a linguagem como um diretor de qualquer área, que não seja CX, que não seja específica de um negócio, para você contribuir com essa área com as ferramentas que você tem. Agora sim, as minhas ferramentas estão ligadas a CX, mas o resultado pode ser alcançado por outras ferramentas de outros negócios, de outras formas. Não, legal essa sua visão e ressoa muito bem com alguns diálogos que a gente já teve, né? E algumas vezes eu ouvi você falando que CX não é o fim, é o meio, né? E acho que é muito isso, né? De você ampliar essas visões, ampliar esse conhecimento de outras disciplinas, para no final do dia a gente pensar como que a gente consegue impactar o negócio, como que a gente consegue gerar uma operação melhor, um processo melhor que vai, consequentemente, talvez gerar uma melhor experiência para o cliente, né? Mas acho que o fim não é gerar a melhor experiência. Obviamente, tudo que a gente vai fazer, quando a gente pensa no cliente, se fizer bem feito, se o programa estiver redondinho, se tiver essa governança, o impacto no cliente vai ser uma consequência de tudo isso, né? O impacto no negócio vai ser uma consequência de tudo isso. Mas está tudo conectado e bem estruturado para justamente a gente pensar em negócio, que no final do dia impacta cliente, que o impacto do cliente gera mais negócio, que gera, e aí vira um círculo vicioso aqui de melhoria contínua o tempo todo, né? E que aí beneficia todo mundo. O Bruno, acho que é legal esse ponto, porque assim, quando o CX ele vira fim, ele alimenta a vaidade corporativa, sabe? Assim, nossa, a gente tem aqui um programa e eu sou um profissional vaidoso corporativamente porque eu estou criando um negócio. Enfim, não é isso, né? Eu acho que, para mim, o CX ele é estratégico exatamente do que você falou, quando ele resolve problemas críticos de negócio. Aí ele conecta a expectativa do cliente, entrega a expectativa do cliente, vezes supera a expectativa do cliente, mas está resolvendo problemas de negócio, né? Está levando negócios a crescer. E qual que é a missão, a ambição e o modelo mental de um CEO de uma empresa, ou de uma CEO, tá? Um homem ou uma mulher? E para cada líder, né, cada alta liderança tem uma visão diferente das coisas, tá? Então, o CEO, vou pegar como exemplo, ele é alguém que olha para legado. Então, assim, o CEO de uma empresa que foi fraudada e foi descoberta e está na CPMI, ele deixou um rastro, por exemplo, vamos pegar as americanas, que viveu, né, um período crítico ali, né, um período difícil, que está vivendo, até hoje tem gente sem empresa por causa disso. Falhou feio, mexeu no ego de alguém que rompeu, né, o legado, que vai ser eternamente lembrado pelo CEO, ou pelo diretor, ou pela diretora que levou a empresa à falência, por exemplo. Não estou dizendo que a americana foi à falência, tá? Só estou dizendo que foi parte de um escândalo. Ao mesmo tempo, o CEO quer ser lembrado como aquele momento da sua construção, da sua liderança, que mais expandiu, ou que internacionalizou, ou que teve o maior lucro. Enfim, são legados, né? Então, quando a gente traz CX como meio para alcançar coisas, a gente tem que saber o que tem que alcançar. Qual é o destino desse negócio? Eu vou falar para o CEO sobre expansão territorial para ficar na memória do mundo, que aquele CEO ajudou na expansão. Eu vou chegar para ele e vou falar, olha, as áreas que a gente não está conseguindo expandir são essas aqui, o perfil do cliente é esse. O que o cliente está dizendo é isso. A gente vai marcar entrevistas com clientes dessa região que a gente precisa ganhar sustentabilidade aqui, e isso te ajuda a construir o legado que você quer deixar.
né? Eu lembro, Bruno, do CFO que eu trabalhava, e eu queria implementar de todo jeito o NPS na métrica da liderança. Porque isso é mais uma polêmica, tá? Todo mundo falando, não pode, eu discordo, tá? Para mim, pode sim, desde que tenha uma governança muito clara, que não tenha interferência, que quem coordena a métrica, né, e determina e define quem vai ser entrevistado dentro das bases, tenha uma governança, uma isenção do processo e um sigilo. Não é falar assim, X, você é do time comercial, nós vamos entrevistar os seus clientes, a gente precisa de uma nota boa. Aí é óbvio que eu vou defender o contrário. Mas nos times que a gente teve a métrica como métrica de negócio, ninguém sabia quando a gente ia perguntar, ninguém sabia qual era as pessoas selecionadas, os clientes selecionados para isso. Tinha governança, tinha cuidado com isso, sabe? Então, eu defendo. E eu fui defender para um CFO, e foi uma das maiores lições que eu tive na minha vida. Eu ainda era imaturo, queria, porque esse CFO, ele era o dono das métricas corporativas, ele era o diretor responsável por isso. Ele sentou comigo e falou, Lucas, quantas vezes você consegue medir o NPS lá atrás, tá? Consegue medir o NPS dentro de um período de 1 ano? Eu falei, a gente faz 2 ciclos de NPS. Ele falou, já não serve para mim, porque todas as métricas de negócio que a gente acompanha mensal. Como é que eu faço a única métrica que não é mensal? O NPS é a única métrica que não é mensal. O que aconteceu nisso? Eu falei, então deixa comigo que você vai ter esse resultado agora diário. Eu fui lá e fui provocado a ter um resultado diário. Lancei um projeto de contratação de uma ferramenta, que você deve até lembrar na época, tinha o Gorilo, do Lucas, né? Sim. Saí de R$0 de orçamento para R$700 por mês, depois a gente chegou em R$100 mil de orçamento para isso. Mas aí eu falei, então tá, você me provocou a ter uma métrica que era possível acompanhar mensalmente para se adequar às métricas da empresa, e aí eu defendi um projeto de implantação de uma plataforma, a plataforma foi aprovada, a gente começou a ter acompanhamento mensal, e aí virou um indicador mensal que se juntou a indicadores como receita, como churn, como era um banco, né? Então vários indicadores ligados a banco. Então, para mim, falar a língua do negócio, falar a língua da pessoa, gera uma adaptação que faz CX ser meio em qualquer lugar, e não destino final, porque senão vira vaidade corporativa. Legal, a gente está quase chegando aqui ao fim, mas a gente falou aqui hoje de programas, de projetos, muito sobre governança, liderança. Na sua visão aqui, Lucas, e aí só um paralelo aqui, ver se queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Um programa bem robusto, bem estruturado, bem conectado com as áreas, com o negócio, seguindo no mesmo objetivo da empresa, ele naturalmente se torna a governança de CX também da empresa? Ou são coisas completamente apartadas? Não, dentro do programa, a gente tem que ter disciplina de governança de CX que pluga na governança corporativa. Ele não vai se tornar a governança corporativa. Não, a sua pergunta foi se ele vai se tornar a governança de CX? De CX, se ele consequentemente se torna essa governança de CX. Ele vai ser gerido por uma governança, esse programa, porque como tem muitas iniciativas, tem que ter amarrações. E quem só consegue executar um programa estruturado e robusto se tiver amarrações e responsáveis por isso. Então, o papel da governança de quem é o papel e responsabilidade para fazer cada um desses mecanismos, por exemplo, de formação, de educação, de diagnóstico, de plugar nesse slide que está aqui, de acompanhamento do BSC da empresa, né, que é o Balance Scorecard. Então, por exemplo, a empresa tem lá quatro dimensões, né? Toda empresa tem 4, que usa o BSC como metodologia, tem 4 dimensões: aprendizado e cultura e pessoas, né? Como é que a gente vai sustentar o negócio através das pessoas. Tem a dimensão financeira, que é normal, secular, né? Quantos anos, milenar, todo mundo olha para o dinheiro. Tem processos internos e tem a cadeira do cliente, como queremos ser percebidos pelo nosso cliente. O programa de CX tem que plugar aqui dentro, como uma dimensão estratégica. A governança do BSC, da empresa, governa tudo isso aqui. E dentro disso tudo aqui, temos uma camada de cliente que a gente pode plugar para começar a falar CX sobre a ótica da estratégia corporativa. Tá? Então, tem que ter governança. A governança de CX pluga na governança corporativa, a ponto de, dentro do programa de CX, a gente tem 15, 20 indicadores. Beleza, 20 indicadores, pessoas diferentes olhando. Dentro da governança corporativa, a gente vai ter 1 ou 2 de clientes que vêm do programa de CX. Aqueles que são mais importantes. Se a empresa precisa de receita, a gente vai pegar a receita vindo de clientes estratégicos e vai plugar isso dentro do acompanhamento de resultados da empresa. Agora, a gente vai levar para uma reunião de alta diretoria e de conselho 15 indicadores de CX? Não vai.
A gente vai pegar aqueles que são mais relevantes dentro da estratégia de negócio da empresa. Se é expansão, expansão. Se é fidelização, fidelização. Se é baixo cancelamento, porque está no momento de crise, é baixo cancelamento. Escolher as batalhas, né, de acordo com a estratégia da empresa. E, Bruno, o profissional estrategista, e a gente até eu vou deixar um QR Code aqui para a gente fazer um teste também, tá? Se você é um profissional operacional militante ou um profissional estrategista, ou um influenciador mesmo, um líder de influência da empresa, com 8 camadas ali que a gente fez, tá? Bem simples. O profissional estrategista, ele tem que ter a curiosidade e a capacidade de enxergar aquilo que ninguém vê. Você quer um exemplo disso, cara? Eu atuava, por exemplo, vou pegar de novo a Alelo, eu sabia as datas da reunião do Cesário, que era o CEO, com o Conselho de Administração do Banco do Brasil e do Bradesco. Eu tinha que saber isso como um profissional? Não tinha que saber nada disso. Teoricamente, não estava no meu job rotation. Sim. Job rotation não, no meu job description. Não estava. Eu descobri. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá e fui atrás da pessoa de CX, das empresas do grupo, que eram lideradas pelo próprio conselho. Então, eu montei uma comunidade, uma mini comunidade com quem era do Digio, que era do mesmo grupo Elopar, de quem era da própria Elopar, de quem era da Cielo. Então, eu montei um grupo e falei assim, gente, vai ter reunião do Conselho de Administração e a gente tem que fazer os nossos presidentes levarem um projeto unificado. São empresas totalmente diferentes, mas dentro de um grupo. Agora, se o presidente levantar a mão e fala assim, nós temos o Cesário, no caso do meu, né? Nós temos aqui o programa, cliente solteiro fã faz tudo por você, que não sei o quê. E o presidente da Cielo fala assim, que legal, lá na Cielo a gente tem o programa X, então eu fui articulando isso. A gente tinha um grupo com as pessoas, os líderes de CX desses negócios que eu criei para poder articular. E aí, quando eu sabia que era, tipo assim, 30 dias antes da reunião do conselho, o que eu fazia? Mandava um e-mail, chamava o Cesário, o presidente da Alelo, e falava, senhor Cesário, vai ter a reunião, só queria destacar para você aqui os pontos que a gente tem de destaque dentro do programa de CX, se você achar que faz sentido levar. E aí eu sabia qual era a percepção de valor do Cesário. Então, eu elevava a moral do Cesário para o Cesário sair da reunião com coisas novas. Então, eu tinha um patrocínio do presidente e tinha admiração do conselho pelo Cesário, que estava criando uma empresa com um legado de centralidade no cliente. Entendeu a lógica? E no final do dia, nada do que você fez é sobre CX, né? É sobre estratégia de negócio, né? Totalmente sobre estratégia de negócio. Hoje, se você pegar minha mentalidade, meu modelo mental, Bruno, e falar assim, agora é sobre modelos ágeis, eu vou me especializar em metodologias ágeis e vou fazer a mesma coisa. Então, você começou o nosso papo aqui falando assim, muita gente fala que não tem o patrocínio da liderança. Gente, a pessoa não está ainda apta a construir esse patrocínio, porque é possível construir. Sim. Se você tiver estratégia, é possível construir. Tem muitas formas de fazer isso. Eu assim, das empresas que eu passei, nenhuma, né, me deu carta branca, CX é isso. Não teve, cara. Foi tudo na raça e na coragem. Construindo, né? Você foi criando seu espaço. Isso. Então, por isso que, por exemplo, fala-se de centralidade do cliente. A empresa tem que ter um diagnóstico. Aquele diagnóstico que eu mostrei leva a isso aqui, é numérico. Você está no nível 16.5, a gente tem que chegar no 28. Isso aqui, hoje, com alguns dos nossos clientes, virou métrica de sucesso do projeto, está lá no planejamento estratégico. Aumentaram a centralidade do cliente de 16.5 para 28.3. E aí desdobra em projetos que leva isso a levar um sucesso. Que é esse desenho aqui, que eu acho que já tinha te mostrado, esse você tinha visto, mas é um desenho que desenha todo o programa de CX, conectando todas as pontas, tá? Então, o produteiro de CX só faz jornada. O produteiro de CX só aplica métrica. O produteiro de CX nem faz governança, porque nem chega nesse nível, tá? Só olha para conhecer o cliente. E o estrategista desenha todas essas setas e faz esse negócio de rodar. Tá? Isso é o caminho que eu tô... né? Oi? E faz tudo se conectar, né? Numa grande estrutura, visando esse objetivo maior como área, como empresa, né? Exatamente. Lucas, estamos a 5 minutos das 8 horas aqui, já para fechar nosso bate-papo. Foi rápido, papo bom, passa rápido. Fala um pouquinho desse QR Code aí para o pessoal poder escanear. Gente, vamos escanear. A Jana está aqui ainda? Jana, se você puder mandar o link aí no chat, tá? Manda o link do chat para a gente. Quem quiser ir pelo link, vai pelo link, mas é muito rapidinho. Escaneia o QR Code, vocês vão acessar lá o negócio que está com a marquinha ali do Diálogos, tá? Do amigo CX. Por mim pode, viu? É o Bruno que comanda o tempo. Claro que pode, Cátia. Não só você, mas como qualquer um que quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. Pode abrir o microfone aí. Vai lá. Então tá. Bom, boa noite. Eu peço desculpas pela câmera estar desligada, porque hoje eu estou
numa gripe horrorosa, então eu tô assistindo o papo, super atenta aqui, mas tô assistindo de pijama na cama, gente. Fica tranquilo, melhor, viu? Ô, Lucas, eu trabalho com... Eu sou uma pessoa meio estranha aqui, porque eu sou advogada, mas eu trabalho com a experiência do cliente para o mercado jurídico, então eu tento furar essa bolha e trazer esse assunto para o nosso mercado, que é um mercado tão carente desses conceitos e desse trabalho. E a minha pergunta é, se você hoje fosse começar um trabalho de estratégia de experiência do cliente numa organização jurídica, vamos colocar aqui um escritório de advocacia, tá? Por onde você começaria, né? Quais pontos você começaria olhando, mapeando? Gostaria de ter a sua visão um pouco em relação a isso. Pode chamar de Kátia mesmo? Claro, fica à vontade. Ô, Kátia, a gente já atendeu e atende escritórios, tá? De advocacias, alguns escritórios de porte legal, assim, e a metodologia que a gente usa de CX, ela é aplicável em qualquer negócio, tá? Então, a gente atende clínicas médicas, a gente atende, além da gente atender empresas muito grandes, como, por exemplo, a Accor, que é uma empresa que a gente atende 440 hotéis com a mesma metodologia. O que a gente vai mudar é só a dimensão do esforço disso, né? Alguns a gente vai ter que ter tecnologia que suporta volumes muito grandes de informações, e outros a gente vai fazer isso menor. Mas eu sempre vou começar por um bom diagnóstico, tá, Kátia? Esse diagnóstico e o diagnóstico que a gente faz não é o diagnóstico de se o NPS está bom ou se o NPS está ruim, tá? Isso, para mim, não é o modelo que eu acredito. É a capacidade que a empresa tem de ouvir o cliente e transformar isso em coisas que são sustentáveis, em visões sustentáveis. Então, eu sempre começo por um bom diagnóstico. Esse diagnóstico pode ser por formulário, como é na Mandala, quando tem um volume grande, ou por entrevistas, quando tem um volume menor de pessoas, e a partir dali eu traço os caminhos, tá? Então, a gente tem um framework muito claro aqui, que a gente fala assim, quais são as métricas de sucesso do negócio, quais são as métricas de sucesso do projeto, quais são as métricas de sucesso dos profissionais. Por quê? Porque se eu pegar o advogado, a frente jurídica que está, sei lá, uma advogada que está liderando esse projeto dentro do escritório, ela quer ser promovida, ela quer ser uma referência em experiência do jurídico no Brasil, cada missão que ela me der como pessoa física, eu tenho que trabalhar para ela conseguir implementar isso dentro da empresa dela, para que ela tenha o sucesso e continue a batalha, para que ela defenda com mais ênfase aquilo que ela vai conseguir. Então, vamos arrumar podcast para ela fazer, vamos fazer um monte de coisa que dá essa oportunidade de crescimento dela. O projeto tem que sair de um ponto A para um ponto B de maturidade, e o negócio tem que sair de um resultado A para o outro, como, por exemplo, aumentar o volume de clientes, aumentar a receita, aumentar faturamento, diminuir cancelamento, ter mais recorrência, enfim, fechar contratos que não são contratos pontuais, passando para contratos eu falo que eu sou casado com uma advogada, tá? Então, alguns termos eu consigo entender, mas que são contratos preventivos, contratos consultivos, que trazem uma assinatura, né, uma recorrência de receita. Então, eu sempre vou começar por isso, e vou começar pelo próximo passo com a profundidade da voz do cliente, tá? A profundidade dos métodos de captura de voz do cliente, se são sustentáveis para construir algo a longo prazo. Eu não defendo que a gente olhe para qual é a principal dor do cliente. Se eu olhar para a principal dor do cliente de uma forma que eu não consigo repetir essa mesma análise no mês que vem, eu estou fazendo algo que não é sustentável. Estou pegando só uma foto. Eu tenho que construir um filme. Eu tenho que conseguir olhar pelo mesmo método a dor nesse mês, no mês que vem, no outro mês, que tem que ser comparativo. Governança é a capacidade de evoluir de um ponto para o outro através do acompanhamento. Tá? Então, eu olharia muito eu faço um diagnóstico, eu olho para a voz do cliente, e aí eu identifico, tem jornadas mais críticas, menos críticas, que impactam o resultado que a empresa deseja ter, mas primeiro eu tive que perguntar qual é o impacto que a empresa deseja ter, qual é o resultado que a empresa deseja alcançar, senão eu fico militante de CX e não um estrategista de CX. Não sei se eu te respondi, tá? Com certeza, obrigada. E que legal saber que já tem alguns escritórios mapeando, porque a gente fez uma pesquisa, inclusive a gente bateu um papo com o pessoal da comunidade no final do ano passado aqui, o Bruno, né, compartilhou aí esse espaço para eu falar um pouco sobre isso. A gente fez uma pesquisa ouvindo departamentos jurídicos como clientes e escritórios como contratados, e assim, 11% dos escritórios hoje no Brasil, dentre mais de 250 pessoas que a gente entrevistou, mas dentro desses participantes, apenas 11% dos escritórios têm alguma estratégia de CX formal e estruturada. E aí, assim, né, o nível de maturidade no tema e das estratégias, todas as pessoas com quem eu converso no mercado jurídico, é muito incipiente. Então, a gente tem
eu tenho feito esse trabalho de levar esse tema, comecei até a conversar com alguns escritórios, mas não sabia eu não sabia que você já tinha alguma experiência com isso. Que legal, a gente pode trocar mais sobre como isso está acontecendo aí no mercado. Vamos. Ô, Kátia, eu costumo dizer, quando as pessoas... Acabei me tornando uma pessoa referência nesse assunto, né? Não pelas minhas entregas só, mas assim, de falar disso há muitos anos e tudo. E aí, toda vez que alguém me fala assim, nossa, a empresa... Uma amiga minha, que até trabalha com a gente aqui na BX também, ela mandou mensagem e falou, Lucas, eu estou em Gramado, as malas foram extraviadas, me deram R$100 para a família inteira, eles têm 4 filhos. A gente foi pegar um carro numa empresa de locação e eles estavam dando um copo não sei se era da Frozen, sei lá o que era, e a gente tem 4 filhos e o limite, a regra era só 2 copos. Aí dois meninos ficou sem copo. Então, assim, eu falo assim, ó, sabe o que é bom de ouvir essas histórias? E aí, quando você me traz esse indicador do jurídico aí, é que a gente tem trabalho para pelo menos mais uns 180 anos. Assim. Então, nunca vai faltar trabalho para quem quer construir um negócio que vai gerar impacto. Tá? Então, para a carreira de vocês, até para fechar aqui, Bruno, para a carreira, cara, assim, de verdade, todo mundo, esqueçam aquilo que você já aprendeu e foco muito no impacto que você pode gerar, independente da área que você está. Tá? Eu sou uma pessoa que defendo há muitos anos, e o Bruno me conhece, a força do impacto do nosso trabalho, porque o nosso trabalho pode mudar de nome, pode mudar de cargo, pode mudar de posição. Eu era CLT, eu virei empresário, eu montei um negócio, a gente fatura milhões de reais como empresário, e de repente, como uma empresa de experiência do cliente, e nós todos os dias estamos focados no impacto que a gente gera, e não no volume de cliente que a gente tem. Douglas, vai lá. Se eu puder uma perguntinha bem rápida aqui, viu? Lucas, no início você falou sobre o ROI voltado para relacionamento, que é muito voltado à parte interna da empresa. E aí você falou um pouco da militância também, e aí a gente fala muito de cultura interna, e você falou muito de projetos. Eu sou o cara muito da prática, assim, sabe? Eu consigo conectar muito com o que eu posso fazer no dia a dia, na rotina, para que isso possa mudar. Então, a minha pergunta seria voltada para essa parte de pensando na cultura da empresa, pensando no ecossistema que o CX, e normalmente CS também está envolvido, que conecta sempre com muitos departamentos. Então, satisfazer o cliente, criar uma boa experiência, encantar o cliente não envolve só o departamento do CX, envolve outros departamentos também. E como trazer esse projeto na prática, assim, quais seriam os exercícios que se pode praticar aí para que a gente consiga aumentar essa cultura e trazer não só informações, como você falou, números, mas trazer na prática ali aquela mudança, aquele engajamento, tudo isso. Não sei se foi claro aí na pergunta. Douglas, a sua pergunta é muito boa e eu vou ser também ácido na resposta, tá? Não para você, eu falo para o tema, tá? Não é para você, não. Quando eu comecei a aprender sobre CX, a palavra que eu mais usava era cultura de CX. E cultura, para mim, ela não pode ser intangível, tá? Uma cultura só se sustenta quando ela tem uma sequência, como você bem disse aqui, de dia a dia, todos os dias acontecendo coisas pragmáticas que levam a um novo hábito, tá? Uma nova visão que se repetiu tantas vezes a ponto de não ter como mais separar aquilo. Então, dentro da nossa metodologia, do que eu defendo, a cultura é o último elemento. Ela não é o primeiro, como a maioria das pessoas pensam. Porque ela é consequência de um trabalho pragmático feito com consistência, com recorrência ao longo de um período de pelo menos 12 meses. Então, se você repete, acompanha aquele indicador, faz mudanças, compartilha, parabéns, você já está formando uma cultura que é pragmática, que não é o cliente é importante para a gente, por isso vamos dar as mãos, cantar 1, 2, 3 e dar uma cambalhota com a camisa do cliente. Não, nós estamos mostrando números, nós estamos mostrando oportunidades de melhoria, nós estamos mostrando eficiência, nós estamos mostrando o valor da entrega disso, que é governado, e a consequência disso é a cultura. Então, a dica que eu trago para você é assim, foque em coisas pragmáticas, mas não deixe para fomentar a cultura no fim. A cultura é consequência, mas tudo que você for fazer, eu poderia ter colocado esse slide aqui, mas depois Bruno, não sei como é que você quer compartilhar alguma coisa, mas assim, tudo que você for fazer, qualquer projeto, implementar uma pesquisa, sempre você tem que escrever o projeto assim, ó, qual é o projeto? Implementar uma pesquisa. Como vamos medir? Governança, tá aqui, isso. Como vamos comunicar?
cultura, isso. Quando você faz isso em todos os microprojetos, todos os dias, você constrói uma cultura intencional, tá? Então, não é implementar uma pesquisa e lá no fim, daqui a um ano, agora vamos ver como é que a gente multiplica isso para a cultura. Não, é junto com a implementação de uma pesquisa, com métricas, com governança, como é que eu vou comunicar para que isso seja alimentado dia a dia para as pessoas a ponto de se tornar algo familiar. E a cultura é aquilo que a gente faz quando as pessoas não estão olhando para a gente, quando não tem holofote, né? Falo muito disso em palestra. Quando tem holofote, é muito fácil, tá? É muito fácil a gente falar. Quando não tem holofote, é quando você está diante de um desafio que você tem que defender alguma coisa, aí é a cultura que está dentro de você, né? E essa cultura se forma com pragmatismo. Ô, Lucas, sobre essa questão da cultura, mais uns 10 centavinhos, que eu acho que pode ajudar o colega a entender algo que eu também trago para dentro das minhas consultorias, tá? Cultura, ela é uma abstração na relação social. Uma coisa que nós podemos desenvolver dentro da empresa, como um desses projetos ou programas, misturando com CX, é uma cultura intencional à entrega de uma identidade de experiência. Então, essa intencionalidade faz com que todos os outros movimentos da empresa se dirijam ao desenvolvimento de encontros e de relações sociais diárias que façam com que isso tenha um resultado no final. Se você deixar a cultura a esmo, no final ela vai estar possivelmente uma abstração, algo que possivelmente vai fugir muito das suas intenções. Então, a intencionalidade na hora de desenvolvimento do seu programa de CX ou de Customer Centric, ou para além, né, de uma governança geral do seu negócio, ele tem que ter uma intencionalidade. E essa intencionalidade coloca no final da ponta esse objetivo que o Lucas falou no início, onde CX ele se faz meio para encontrar aquilo. E aí sim a gente consegue ter tangibilidade nesse processo de cultura também. Tá? Mais meus 10, 20 centavos aí, gente, desculpe. Também gosto de falar. Para contribuir, abre o microfone que está em espaço. Afinal de contas, o nosso movimento aqui do Bruno aqui é diálogos. Né? Exatamente. A ideia é justamente ter essa troca. Mais alguém? Mais alguma pergunta, algum comentário para a gente encerrar? Porque a gente tem um sorteio. Você pensou em alguma dinâmica aí, ô Lucas? Eu ia falar que eu podia fazer o sorteio aqui agora, eu podia que todo mundo participar do sorteio, quem preencheu o QR Code, e aí eu gravo o sorteio, tá? Posso fazer junto com você, gravo o sorteio, a gente pega os nomes lá de quem fez, a gente sorteia por lá. Ou se você tiver os nomes aí também, você que sabe. Não, todo mundo escaneou o QR Code? Senão você bota na tela de novo aí para o pessoal escanear. Eu acho que o pessoal não quer não, viu? Já pode dar para mim aí. Então, fazemos assim. Então, acho que todo mundo escaneou, tudo certo. Então, Lucas, então você pega o contato, depois você entra em contato com a pessoa, é isso? Isso. Lá no formulário, eu acho que a Jana tinha colocado só o e-mail, né, Jana? Aí a gente manda por e-mail, fique atentos ao e-mail quem ganhou aí. E eu posto nos meus, sei lá, me seguem lá, tá? Arroba, como é que chama meu Instagram mesmo? Já até esqueci. Lucas Fonseca. Ou Lucas Fonseca, e aí eu posto nos stories e te mando o vídeo também para você postar na comunidade, se você quiser, tá? Sim. E manda o nome da pessoa também, que eu entro em contato com a pessoa também e aviso. Romilson, a gente vai, a gravação aqui da sessão a gente lança provavelmente em menos de uma semana, vai para o YouTube. Eu vou mandar para vocês também, todos os inscritos, um resumo de tudo que foi dito aqui, da conversa que a gente teve. Então, sim, depois você tem acesso a todo esse material aí, tá bom? Pessoal, acho que é isso. Lucas, cara, mais uma vez, obrigado aí pelo seu tempo, pelo todo o seu conhecimento aí, por estar, pelo excelente trabalho que você vem fazendo aí. Eu te acompanho, a gente está junto aí desde o começo. Então, parabéns por toda a sua trajetória e, mais uma vez, obrigado aí por topar, por estar aqui conosco, dividindo um pouco do seu conhecimento, da sua trajetória. É sempre um grande prazer trocar contigo. Eu que te agradeço, viu, Bruno? Muito sucesso aí nos projetos da comunidade. Acho que nesse novo momento que você está trazendo outras iniciativas, outros movimentos, estarei sempre junto aí com você, e sempre defendendo aquela que foi a primeira, talvez, uma das primeiras e mais fortes comunidades que continua, tá? Muito forte para levar esse conhecimento e essas conexões para as pessoas. Então, contem comigo. Maravilha. E obrigado a todos que estiveram aqui com a gente até o fim.
quem contribuiu também. E terça que vem tem mais. Então, terça que vem é com o Ramiro, a gente vai falar muito sobre carreiras, tá? Então, acompanhe lá o nosso calendário com todos os eventos e até a próxima, pessoal. Obrigado mais uma vez, boa noite a todos e até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, gente. pessoal.